Uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nesse momento, que a paz dele esteja conosco. Nessa noite, eu escolhi um trechinho do Evangelho, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, para a gente falar um pouquinho sobre o aspecto de humildade de coração. E lá na instrução dos Espíritos, nesse capítulo, a gente tem a mensagem do Espírito Le Cordaire, em 1863, intitulada Orgulho e a Humildade. Obrigado por ter informado que eu sou biólogo, porque eu só gosto de falar sobre relações um pouco da ciência da biologia e o que o Espiritismo pode contribuir dentro dessa visão. Me facilita bastante a explanação, e eu sempre gosto de justificar que toda palestra espírita ela é nada mais do que uma extensão da observação da pessoa que lê o Evangelho, e ela contribui com a gente. Claro que a contribuição tem que ser sempre elevada, né? E digna. Le Cordaire, ele fala assim para a gente nessa passagem sobre humildade e também sobre orgulho. Eu não vou me atentar tanto ao orgulho, mas de uma frase que ele coloca e diz assim para a gente, que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade poder ser caridosos para com o vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtude que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Le Cordaire, ele dá um exemplo de Jesus para a gente, de humildade, que Jesus era humilde. Só que existe uma questão meio que filosófica nesse ponto. A partir do momento que você chega para os outros e se considera humilde, você já deixou de ser. Como que a gente se torna humilde? É um valor que ele é ponderado pela observação de terceiros. Quando a gente coloca Jesus como um referencial de perfeição moral, espiritual e de humildade, é porque nós identificamos essa virtude nele. É porque nós admiramos a postura, o jeito com que ele recebia as pessoas, a forma como que ele via a vida e, principalmente, em termos de evolução espiritual, a grandeza e elevação desse espírito em se adensar no nosso patamar de expressão vibratória espiritual tão densa e ainda tão infantil, digamos assim, né? De querer trazer todas as verdades, ou pelo menos distribuir e dar um grande start para a nossa mudança espiritual, que tanto se fala da regeneração do planeta Terra. Algumas teorias espiritualistas e espíritas, né, dizem que após a chegada do homem à Lua em 1960, na década de 60, a espiritualidade se reuniu e dizia que se nós não tivéssemos uma terceira guerra mundial, nós começaríamos a dar um salto em termos de avanço do progresso moral e espiritual do nosso planeta. Hoje eu tive uma feliz notícia quando eu abro os jornais e escuto na TV que pelo menos a Palestina e Israel vão tentar entrar num acordo, suspendendo os ataques, libertando os seus prisioneiros, e que enfim os palestinos possam ter pelo menos uma vida decente e sem traumas e viver de uma forma mais pacífica. Pelo menos a mídia vende para a gente isso, né? Mas o mundo, pelo menos, existem em torno aí de quase 500 locais em conflitos de guerra. Claro que existem um muito maior e outros em menor extensão, mas
Para a gente, o pessoal fala assim, mas eu não percebo isso. Porque a gente ainda vive muito focado na nossa rotina de vida e atendendo, talvez alcançar alguns valores e desejos de que o mundo espera que a gente seja para ele. Ou seja, a gente vive na luta para buscar somente valores externos e atender às demandas do mundo material, que a gente tem que ser sempre jovem, a gente tem que ter sempre força física, vigor físico, inteligência aguçada, falar tantas línguas, ser bem sucedido até os 30 anos, né? E após isso você coordena uma grande empresa e acorda às 3 da manhã para correr seus 30 quilômetros, toma o seu shake de vitaminas, né? Faz a tua medicina ortomolecular para não envelhecer. Então, um paradoxo. A gente vive totalmente fora daquilo que nós nos tornamos como espíritos até o momento. A gente tem que sempre estar fora, ao invés de a gente estar para dentro. E essa ideia da gente viver para dentro de nós e saber expressar essa identidade espiritual para o mundo aqui fora, ela parte principalmente das filosofias orientais. A ocidental sempre pegou mais no valor de que o mais importante é você estar presente no mundo e você ser visto por ele. Não é de se assustar que esse tipo de filosofia e estilo de vida aguce cada vez mais forte na gente o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Le Cordaire vem dizer assim para a gente então que humildade é uma virtude que a gente esqueceu e que são pouquíssimos que passaram por nós, porque ela vai envolver a cooperação, a ajuda e o encaminhamento do bem do outro. E aí Jesus ensinava a gente a amar o próximo como a nós mesmos. E aí se a gente pegar um pouco dessa fala do Cristo, à medida que eu me considero sempre insuficiente para o trabalho que eu realizo, à medida que eu me considero socialmente fracassado por não ter atingido determinados patamares materiais que todos querem, se eu não tenho esse tipo de equilíbrio, eu não me amo, logo o outro que é semelhante a mim, ou até inferior, ou está numa dificuldade, é pior ainda. Né? E humildade é a gente nada mais do que ter a capacidade de ter empatia. Porque para você cooperar, para você auxiliar, para você entender o outro, você tem que ter no mínimo um sentimento de amor e reciprocidade para olhar para a face do seu semelhante, seja de qual for, de consanguíneo ou não, e conseguir ter um instinto, que é uma questão quase que assim sutil que a gente está perdendo hoje, que é aquela capacidade de perceber as ressonâncias das ondas cerebrais e sentimentos que o outro está emitindo a todo momento. Talvez nós fôssemos mais aguçados algumas décadas atrás, talvez nós fôssemos um pouco mais aguçados algumas centenas de mil anos atrás, quando nós não tínhamos tanta informação, tanta agitação no mundo, que nos distraíssemos de nós mesmos e do mundo que a gente vive, ou pelo menos do raio do entorno que nós estamos convivendo. Não é de se assustar que desequilíbrios mentais como ansiedade, depressão, atualmente a chamada o burnout, que é o estresse mental de tanta atividade causada por ansiedade e expectativas, crianças cada vez mais hiperagitadas e com dificuldade de concentração, estejam predominando na nossa sociedade. E a gente tem que tentar contornar tudo isso. Mas à medida que a gente tenta fazer uma higiene mental e também uma questão de propósito da nossa vida, e a gente se mantém firme nos nossos valores, do que a gente quer, não estou dizendo que nós não devemos almejar a melhoria da nossa ascensão social, de conforto,
financeira, porque o mundo é competitivo mesmo e vai exigir cada vez mais da gente. Não estou dizendo que a gente não deixe de ser a pessoa que se destaque dentro do trabalho como uma pessoa colaboradora, uma pessoa proativa. A questão é, eu posso me tornar tudo isso. E sendo humilde, eu não tenho necessidade de dominar os outros, de ter razão de tudo, de ser o dono da verdade, e de que as pessoas concordem e fiquem a todo momento me agradando. Ou que eu tenha como filosofia ou como meta de vida agradar aos outros para conseguir sobreviver no meio dessa selva antropológica que a gente criou. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, eles são até importantes para a gente, uma certa dose, claro. Todo mundo precisa ter um pouco de orgulho para se situar e se valorizar da nossa própria história de vida, de considerar o respeito, os valores que nós recebemos dos nossos pais. A gente precisa ter um pouquinho de orgulho da nacionalidade que nós vivemos, ou que nos formou, porque nós somos um país multicultural. A gente precisa ter um pouquinho de orgulho também a respeito dos pontos de vista que a gente tem da vida para defender os nossos valores e aquilo que a gente tem como verdade, que ressoa para a gente como importante. A partir do momento que eu quero que o outro simplesmente me obedeça, aí eu começo a extrapolar um pouco sobre o orgulho e às vezes fazer determinados acordos e manipulações pessoais para que eu possa ter domínio. E aí vem um biólogo chamado Richard Dawkins. Ele começa a estudar um pouco desses mecanismos que nós adquirimos ao longo de centenas de milhões de anos, desde o mundo animal até chegar ao que somos hoje. E ele fala que todos esses tipos de comportamentos sempre foram importantes lá no passado primitivo para a nossa sobrevivência, para a nossa conexão e sentido de pertencimento a uma certa tribo ou grupo, para a nossa defesa do território e dos filhos. Enfim, são somente instintos. E nós carregamos isso no nosso material genético. E ele cria um livro chamado Gene Egoísta, a ponto de chegar até as discussões das guerras. E o Steven Spielberg, num mais contemporâneo ainda, numa obra, e tem ele disponível num documentário chamado Por que Odiamos? Assistam. A gente vai começar a entender por que o mundo hoje parece que todo mundo vive em pé de guerra. Então ele começa a falar desde a rivalidade entre times de futebol, até para começar a falar sobre o ódio que existe em determinadas culturas e países, e se a gente começar a externar isso e diminuir o campo de atuação desse ódio, a gente vai começar a perceber que a gente tem isso dentro da nossa família. O orgulho e o egoísmo é que comanda toda essa manifestação ainda um tanto animalesca que nós temos. Mas para uma espécie que conseguiu dominar o planeta, modificar a sua estrutura física em termos de ocupação de espaço, em termos de ciclagem dos nutrientes, dinâmicas de temperatura, movimentamos tudo, a ponto de criarmos uma própria condição hoje de crise climática que nos coloca a ponto de a gente discutir o que é a nossa sobrevivência. Tudo isso teve um grande propósito espiritual. A espiritualidade quis assim. Falei, não. A espiritualidade não quis assim, espiritualidade superior. Eles esperavam que acontecesse isso devido à nossa natureza de simplicidade e ignorância. Porque assim como nós também vamos avançando na vida, a gente vai experimentando determinadas atitudes que depois a gente começa a servir como, vivenciar como consequência as coisas que nós colhemos, e nem sempre elas são benéficas para nosso próprio desenvolvimento, e depois a gente vem se arrepender. A humanidade também sempre teve a sua consciência coletiva de tomar a ação daquilo que a gente achava que era necessário para a nossa sobrevivência. Só que quem comandou toda essa dinâmica foram pouquíssimos cérebros que tinham dentro deles uma vaidade excessiva, um orgulho gigantesco,
e precisava dominar todos nós, e continuam fazendo isso. E nós sempre haveremos de dar para eles poderes, capacidade de decisão, porque nós olhamos para eles e vemos eles como seres ou indivíduos fortes. A gente traz o nosso instinto também, escolher um líder, escolher um representante, alguém que debate e defenda as nossas ideias. Quando não temos nem ideias, mas nós permitimos que eles implantem valores e ideias dentro de nós. Hugo, mas depois eu vou me arrepender de ter feito tal coisa. Sim, e por que a gente não escolheu fazer certo antes? Porque nós estávamos desconectados do que nós somos como espírito e essência. Sabe como a gente tem noção de quando a gente é espírito e essência? Você vai lá, vou dar um exemplo bem simplão, né? Você vai lá e bate aquele prato de feijoada às 10 da noite, né? E aí você deita na cama, com aquele estômago alto, saciado, como se fosse uma jiboia, tinha engolido um boi, assim. Pensa nessa situação. E aí logo você começa a ter problema de refluxo. Aquele suco gástrico sobe e desce, queimando gostoso da tua garganta assim. Né? E aí você passa a noite toda com o olho estalado, assim, não dorme. E aí a hora que você consegue fechar o olho, você tem um pesadelo terrível. Fruto de uma reação da digestão com o cérebro, que hoje o pessoal fala que está interligado. Então por que eu estou falando dessa questão? Por que a gente toma essas decisões? A gente sabe que é errado comer de uma forma exagerada e comer uma comida pesada. E a gente toma como consequência depois disso. E aí a gente começa a olhar daquela noite e fala assim, por que eu fiz isso? Se eu sei que eu tenho gastrite, que eu tenho refluxo, que a minha médica já disse que eu tenho que fechar a boca, porque senão eu vou me tornar um diabético. Mas estava tão gostoso, mas a avó me ofereceu. Tadinha da avó, eu vou falar não para a avó. Aí a avó fala assim, mas eu fiz domingo, está sobrando tanto. Estou dando um exemplo simples. A gente não quis desagradar a avó. A gente quis mostrar para ela, olha avó, não vai faltar, não vai jogar fora, eu estou aqui para ajudar. Mas a consequência veio. A gente passa pela vida, muitas vezes, querendo também agradar aos outros, os quais nós achamos que são importantes para a gente. Assim como a gente escolhe um líder, uma religião, enfim. E muitas vezes a gente se arrepende porque algumas consequências aparecem e elas são negativas para a gente. E a gente começa a perceber que a gente nunca teve força o suficiente para manter ela. Mas o que a gente faz com o nosso orgulho e a nossa vaidade por falta de empatia com o outro, por falta também de querer entender um pouco do outro? A gente não culpa somente, mas ele falou que ia ter isso, ela falou que isso, é por isso que eu fiz. É por isso que você fez. Mas isso ressoa como verdade para você? É importante? Não. Então por que a gente fez? A gente fez para ser aceito, a gente fez porque a gente é educado, que a gente tem que ser o filho bonzinho, o funcionário exemplar. A gente não quer desagradar os outros, ou a gente pensa, nossa, mas se eu perder essa oportunidade, não fizer isso, eu vou tá fora do jogo, etc. e tal. A gente faz isso por orgulho também. E Le Cordaire, olhando um pouquinho sobre a história desse espírito, agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, por que ele dita uma mensagem sobre orgulho e humildade. Ele se formou em medicina na França, e aos 25 anos de idade ele entra para uma ordem de monges católicos, chamada a Ordem dos Dominicanos. E todo franciscano, capuchinho, beneditino, dominicano, essas ordens de sacerdotes católicos, se a gente olhar para a estrutura de como são formadas essas, vamos dizer assim, como se fossem castas, dentro da Igreja Católica, todos eles têm como uma missão principal a cooperação, o serviço da caridade
na sua maior essência, na sua essência mais pura, a abnegação de coisas do mundo material e das coisas mundanas, e a reflexão a respeito das questões divinas. E ele foi uma pessoa simples, no sentido de abrir mão de tudo isso e servir. E depois de um tempo, ele era muito inteligente, uma capacidade de argumentação e convencimento das pessoas tão grande, que ele é considerado o melhor orador do século XIX depois disso, na história. E ele se torna advogado e implementa uma reforma dentro da Igreja Católica, aonde ele tenta desvencilhar a influência da monarquia sobre o Papa, ou pelo menos bispos e padres, e vice-versa. Então ele dizia assim: aonde existe a política, no sentido da politicagem, dos acordos, que não existe a interferência da religião. E aonde existe a vivência da religião, ou de qualquer outra, que não tenha interferência da política ou da politicagem dos acordos. O que isso traz para a Igreja Católica, na época a religião predominante e a representante do cristianismo? Que a gente começa a deixar um pouco da vaidade, do aspecto material, da suntuosidade das coisas, para trazer a representação divina para dentro da nossa vida. E às vezes a gente passa anos também buscando, embelezar a vida, crescer de uma forma doentia materialmente, como se fosse um sinônimo de grandeza espiritual. Quando na verdade Jesus e os espíritos superiores dizem assim para a gente que grandeza espiritual é aquele que se fortalece nos seus valores. E eu diria hoje mais que através da conexão com algumas filosofias orientais, que traz para a gente a necessidade da reflexão, da meditação, desse movimento de interiorização e conexão conosco mesmo, de um exercício da gente conectar cada vez mais esse nosso sentimento, daquilo que a gente percebe de ressonância do mundo, com o que a gente está pensando. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de pensamento, a gente fala de consciência espiritual. E essa consciência espiritual, essa consciência divina, que é essa centelha divina que a gente recebe de Deus e desenvolve ela, quando a gente se torna um hominídeo, capaz de tomar suas decisões próprias, ter mais autonomia. Porque o que nos faz um pouco diferente das outras espécies de animais não é a capacidade de raciocinar, é de tomar decisões por nós mesmos. Existem animais na natureza como formigas, cupins, existem alguns mexilhões no mar que eles são chamados espécies engenheiras, e o ser humano também é uma dessas. A gente consegue transformar a natureza de uma forma à medida que nós dominamos o ambiente. Só que o ser humano ele tem capacidade de reverter o processo dele, os outros animais não. Se um formigueiro se instaura na sua casa, a única forma que vai fazer ele reverter aquela sociedade de formigas são algumas variações da intempérie, ou seja, do ambiente. O ser humano, mesmo com recursos favoráveis para o desenvolvimento dele, se a gente quiser, a gente consegue reverter tudo isso. Só que a gente precisa ter um fator, a gente tem que começar a olhar para o outro. E ter empatia é a gente começar a olhar o outro frente a frente. E às vezes confiar num certo instinto que recebe essas ressonâncias de que o que o outro sente, ele emite e eu percebo, e a gente reconectar com essa essência que ela está sendo perdida com o mundo cada vez mais pós-moderno e tecnológico. Eu não sei se vocês percebem isso, mas as pessoas dentro de casa quase não se olham mais quando conversam, porque a gente já está meio conectado o tempo todo com os aparelhos tecnológicos. Você ouviu o que eu falei? Ouvi, mas você não prestou atenção direito, porque o contato do olho com o olho é importante. E por que eu estou dando o exemplo do Le Cordaire? Porque para você fazer uma transformação política religiosa dentro de uma instituição grande, poderosa
e com influência do mundo material muito forte, como foi na época, você precisa ter grandeza de espírito para isso. E nada mais que experiências de abnegação, de sacrifício dos próprios interesses, às vezes, pelo bem coletivo, uma conexão muito maior com a verdadeira filosofia religiosa e divina a qual nós escolhemos, a gente precisa ter. E humildade para aceitar que nós não somos os donos da verdade e nem o outro também tem todo o poder sobre nós. Então existe um meio termo para que as coisas possam acontecer e ser resolvidas. Se existe conflito, a primeira pessoa que tem que se desarmar somos nós. Mas nós podemos utilizar de inteligência e capacidade de argumentação para defender o meu ponto de vista e a minha verdade. A gente pode fazer isso. Mas geralmente a gente costuma a reagir. Porque nós fomos sempre treinados e seguimos o nosso instinto de defesa de território, da nossa verdade, do nosso valor de grupo, de que nós temos que sobreviver. Então, é uma questão que ainda ressoa sob uma forma inconsciente em nós e no nosso coletivo, como mundo, família espiritual, e que às vezes você vai precisar, ou nós precisamos de um grande esforço, e quando não, viver no mundo de provas e expiações se torna importante, porque essas contrariedades, esses choques de cultura, de ideias, embates, que muitas vezes faz com que nós nos tomemos de nós a força, o poder, os recursos, quando nós também somos os agentes que tomamos do outro, ofendemos ele, agredimos ele, faz com que seja meios de uma lei natural, onde a gente começa através da dor e de perder um pouco do nosso brio, em termos de orgulho e vaidade, a entender qual que é a nossa posição no mundo e no momento agora. E quando a gente está presente no momento do agora, ou seja, eu, Hugo, hoje estou e agora estou como palestrante, palestrando para vocês como um tema. Amanhã eu posso palestrar numa outra casa e rever a palestra que eu fiz e dizer, puxa, eu acho que essa abordagem aqui talvez enriqueça a outra que eu falei ali dentro. Eu posso modificar, mas sempre buscando a melhora do meu entendimento e transmitindo para os outros. Isso é ser humilde. Agora, quando a gente vem aqui e fala com toda a convicção e achando que tudo é errado e nós somos somente o centro da atenção, aí a gente já é egoísta e vaidoso demais, orgulhoso demais. Quando a gente desenvolve humildade, a gente está sempre presente e conectado no instante que a gente está fazendo as coisas. Eu sei que quando chegar em casa vai ter a cachorrinha, que vai ter que dar comida para ela de novo. Agora tem o gato que apareceu lá. Amanhã eu tenho outra coisa para fazer. Talvez eu tenha que mandar uma mensagem por e-mail para um colega de trabalho para antecipar alguma atividade ou algo que eu deixei de fazer durante a tarde. Mas está tudo bem. Eu consigo ainda palestrar com vocês no tempo da palestra. Humildade é isso. Diferente do que a gente está acostumado a entender de que humildade, ela é um sinônimo simplesmente da questão da simplicidade, no sentido de ser simplório. Ou às vezes a gente coloca para diminuir, desqualificar uma pessoa, dizendo que ela é um pobre de espírito, porque é uma pessoa inculta, ignorante, só porque não conseguiu entender meu ponto de vista, ou tem argumentações contrárias, as quais eu não aceito e não admito. A gente não fala isso? Eu gosto das novelas de época. Deixa essa ignorante, essa pobre de espírito para lá. A pena que a Odete Reutemann se foi. Brincando. Ela era terrível, né? Aquilo era um poço de orgulho. Né? E elas tratavam as pessoas assim, né? Na finesse. Terrível. E às vezes a gente olha também o orgulhoso e o vaidoso tratando as pessoas com maior classe, né? E deixando a entender, ele é o ignorante, ele não vai nem perceber que eu falei isso. Então a gente tem que começar a falar um pouquinho mais sobre humildade, porque Jesus, com todo o conhecimento espiritual que ele tinha,
Le Cordaire, que é um espírito contemporâneo de Kardec, e ele morre em 1862, mesmo sendo um monge dominicano e católico, ele acompanhou eventos de mesas girantes, ele escrevia cartas para os colegas a respeito da reflexão que ele fazia sobre os eventos dessas manifestações, e futuramente colegas mandavam as cartas e reflexões para o Kardec, que ele colocava como algumas pautas de apresentação e argumentação na Revista Espírita. Não é de se assustar que um espírito dessa grandeza e dessa humildade, um ano depois vem e dita a respeito dessa mensagem do seu desencarne. Ele desencarna em 1862, a mensagem é datada em 1863. E a gente começa a ver que humildade também é sinônimo de liberdade espiritual. Porque a partir do momento que você tem humildade de se posicionar no aqui e agora, ter consciência de você mesmo, estar conectado com a sua verdade, a sua essência, a gente sabe qual que é a nossa capacidade de execução de uma atividade bem feita, a gente sabe até que ponto eu vou ter que correr atrás de outros recursos e tempo para isso em termos de conhecimento, trabalho, para executar algo que seja mais aperfeiçoado e mais elaborado, eu possa me destacar. Quando a gente tem humildade, a gente olha para o colega de trabalho e fala assim, olha, eu não estou conseguindo resolver isso daqui, mas eu acho que eu vou passar essa atividade, eu vou pedir a sua ajuda, e a gente possa fazer isso em conjunto, porque acho que vai ficar melhor com o seu conhecimento. Eu venho de um ambiente de trabalho que as pessoas são extremamente qualificadas e diplomadas, mas a maioria delas ainda tem a inteligência emocional de uma criança da 5ª série. E talvez é por isso que a ciência no Brasil e no mundo patinem. E a gente tenta falar assim, nossa, mas não tem resolução para isso ainda? Um dia minha sogra disse isso, foi minha Nossa Senhora, já inventaram cirurgia de até trocar a cor do olho, e não tem um danado de um médico para me arrancar esse olho de peixe do canto do dedo aqui. Ela brinca. Né? Porque vai lá, passa um remedinho e não resolve, passa um remedinho e não resolve, passa outro e não resolve. Aí eu falei assim para ela, será que é olho de peixe? Ela falou assim, o médico falou que é. Talvez buscar a opinião de um segundo, e aí o outro vai lá e fala que é olho de peixe. Então ela fica irritadíssima com olho de peixe. Ela me deu esse exemplo uma vez. Porque às vezes a gente não tem empatia com o outro. Às vezes a gente não consegue olhar para o outro e dizer assim, olha, talvez a causa dessa ferida que está aqui esteja causando sim uma infecção que leva à formação de olho de peixe. Como que é seu dia? Como que é a sua rotina do dia a dia? Né? A gente não tem mais isso. Vocês conhecem aquela piadinha que Jesus, quando ele apareceu no Sistema Único de Saúde para atender as pessoas? Eu posso contar ela? Só para a gente falar de humildade. Dessa questão do contato com o outro. A fila estava imensa, desde a madrugada, para todo mundo ser atendido. E a maioria deles pessoas de idade que não tinham condição de ter um plano particular. E o pessoal chega lá e fala assim, o seu Joaquim fala para o seu Antônio, ô Antônio, você viu que beleza? Chegou um médico novo aí, bem apessoado, barba comprida, sabe? Um cabelo bonito tal, todo de branco. Fala, que bom. E aí o seu Joaquim é o primeiro a ser atendido. E aí Jesus os recebe na mesa do consultório, olha bem nos olhos dele. Claro que agora a piada tá, a brincadeira é, Jesus tinha capacidade de curar a gente só através do olhar e do pensamento. Tamanha era a capacidade de empatia e alcance da nossa própria essência. Ele atravessava isso, a gente assim. Isso voltava para ele. E através dos fluidos que ele tinha com a conexão, ele conseguia transformar, mas só um espírito muito elevado para isso. O seu Joaquim falou assim, me dói aqui, me dói depois a perna. Aí Jesus disse assim para ele, então a partir de hoje, o senhor me olhe bem nos olhos e fala assim, você está curado. E o seu Joaquim sai da fila, e o Antônio fala, e aí Joaquim, o médico é bom? Fala assim, igualzinho os outros. Como assim? Nem põe a mão. Nem põe a mão. Vocês já viram um médico assim? E às vezes está na ânsia de simplesmente emitir uma nota de um medicamento para você, porque depois ele é qualificado e pontuado com uma viagem para o Caribe, sei lá.
Os laboratórios de medicações fazem isso, né? Ou então quer muito ter o retorno de dinheiro, que é muito caro ter uma universidade de medicina hoje em dia, e esquece da essência do ser humano. Um professor que entra numa sala de aula e não olha nos olhos dos alunos e não tem capacidade de entender que eles estão desinteressados pelo aluno da aula e não trabalha sua inteligência emocional e intelectual para que seja acessível o conhecimento, principalmente com aqueles que têm mais dificuldade, ele não tem empatia pela função e exercício que ele faz de ensinar. E não há melhor retribuição para um professor quando você vê aquele aluno com maior dificuldade aumentando as notinhas deles assim, ou então ele se torna futuramente uma pessoa que vai te prestar um serviço que é extremamente importante, como talvez se tornar um médico que vai acudir à sua saúde e vai te dar um diagnóstico, se é certeiro ou não. Às vezes a gente esquece de que a gente precisa do outro. E quando Le Cordaire coloca isso no Evangelho, ele vem dizer assim para a gente, cooperação, e a gente precisa ter empatia pelo outro. A gente não vai salvar o mundo. Jesus não quer que a gente saia agarrando e resolvendo todos os problemas, convertendo as pessoas, evangelizando elas, né, catequizando elas, mudando o seu padrão de opinião a respeito de filosofia X, B, A ou religião. Ele simplesmente nos ensina que a gente possa olhar para o outro, entender a alma dele, e a partir disso eu escolho, junto com a minha essência, quais são os meus limites de eu ir adiante para auxiliá-lo, para explicá-lo. Qual que é o meu limite que eu tenho que recuar para que o outro também possa ter espaço. E a gente possa viver numa dinâmica de pelo menos de uma certa harmonia entre as coisas e os outros. Humildade de coração é isso, e Emmanuel vem nos trazer através dessa mensagem intitulada Humildade de Coração, e eu encerro com ela. E ele diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. Você pode ser a pessoa mais culta do mundo. Se você não tem humildade, você não tem amigos, você não tem diálogo. E aí outro dia eu ouvi de um filósofo assim conhecido nas redes sociais: a pessoa muito inteligente, ela é deprimida e solitária porque ela não encontra ninguém à sua altura para conversar com ela. Talvez ela goste de debater coisas mais complexas e aprimorar. Mas o que vale todo o esforço, isolamento, entendimento, energia colocada para entender algo tão complexo, se vai ficar guardado só para você? E se fizesse como Jesus, que vem do mundo espiritual, das esferas mais superiores, com todo entendimento e consciência, e ele se faz, simplesmente ele tenta traduzir isso numa linguagem mais mediana, nivelada ao nosso conhecimento, para que todos também possam ter oportunidade de entender e despertar a sua consciência espiritual e começar a ter ideia e maior amplitude de quais são os passos mais certeiros para realmente ser feliz ou atingir essa felicidade espiritual que é tão almejada por nós. Que à medida que a gente somente vive para servir o mundo, seja para ser aceito, seja para defender os nossos ideais, seja por uma questão de sobrevivência, a gente simplesmente vive num vazio existencial. Porque tudo passa nesse mundo: riqueza, beleza, idade, a ciência muda, os conhecimentos são atualizados, e a gente nunca vai dar conta de conseguir seguir tudo, porque o nosso próprio corpo biológico também tem limites, e a gente vai ficando limitado ao longo da vida, no sentido mesmo de mobilidade, capacidade intelectual, mas nós nunca deixamos de ser úteis para os outros. E a gente nunca vai deixar de ser útil para aquele que está mais simples ou ainda está caminhando. É por isso que às vezes os avós são tão importantes na vida dos netos. Porque conseguem ensinar valores que às vezes os pais, na correria do dia a dia, 2, 3 trabalhos, não está tendo tempo suficiente, mas a disponibilidade da avó, do avô para buscar na escola, para ficar um tempinho dentro de casa até o pai chegar, já é uma grande escola. E aí a gente começa a entender por que a gente chegou como espécie até esse momento da história e por que nós estamos como espíritos nesse estado.
né? O mestre recordava nos capítulos dos Bem-aventuranças que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, em toda parte pelas criaturas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou de sentimento, engrossando as extensas fileiras de opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Ou seja, é tudo mais amplo e muito maior daquilo que a gente pensa que a gente é, que nós somos insignificantes até nesse exato momento de vida, quando a gente pensa com muito orgulho e vaidade. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos inclinando a adoção de simplicidade por norma de ascensão espiritual, ou seja, a simplicidade de sentimento. Isso não quer dizer que eu deva ser simplório. Eu posso falar de coisas complexas, mas eu consigo dosar a minha fala para que as pessoas também possam chegar uma mensagem até elas. Talvez eu não consiga falar tudo, eu não precise falar tudo, mas eu só tenho que falar o que é essencial. E espíritos elevados são aqueles que falam pouco e a mensagem diz muito. Jesus era assim com as parábolas. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que as experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. E ele diz: cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante do infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Que possamos nós exercitar essa conexão aos poucos com quem realmente nós somos e quais são os nossos propósitos. E toda vez que a gente se sentir agitado, angustiado, porque a gente precisa fazer tal coisa, a gente comece a repetir conosco mesmo: quanto isso importa para mim e realmente é importante para a minha vida? Aí a gente vai começar a perceber se a gente está para servir ao mundo, ou se a gente está aqui para começar a servir a nós mesmos com amor, com cuidado, com acolhimento, com auto-perdão das coisas que nós tomamos em decisões que nós arrependemos hoje, para que nos tornemos cada vez mais sábios, mais fortes e sim, poder servir ao outro na medida que a gente puder executar o bem, não prejudicando ele, não tomando ele e não querendo nada dele. Porque a verdadeira caridade vem dessa execução desse amor fraterno em que a gente não espera nada dele e tão pouco da vida ou de ser recompensado na vida espiritual. A gente simplesmente vem e ser o que nós somos. A gente vem e aprende aquilo que precisamos aprender, sem colocar a culpa nos outros, sem ficar justificando por que não fizemos, simplesmente sendo o agora e o presente. Muito obrigado pela presença de vocês e que Jesus os abençoe sempre.